Não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. É sobre Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 que eu quero conversar com você aqui hoje, sobre o ambiente que você está criando ao seu redor, sobre como você está lidando com as coisas à sua volta. E eu acho interessante a reflexão bíblica, porque se a gente parar para prestar atenção e fazer uma leitura ativa, uma leitura no sentido de trazer para os nossos dias, de trazer para as nossas vivências. Esses dias pela manhã eu fiz uma reflexão no meu Instagram falando sobre isso, hein, sobre como a gente está reagindo às situações da nossa vida, como a gente está reagindo diante das situações que aparecem que a gente não está esperando, porque a vida, no caso, ela é imprevisível. Claro que a gente consegue uma previsibilidade pelas nossas programações, pelos nossos planejamentos, mas de fato a vida é imprevisível. E quando a gente não tem um equilíbrio emocional para lidar com isso no dia a dia, a gente vai ter no nosso meio o contrário do que a gente leu nesse versículo, né? Então, no caso, a gente vai ter amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e qualquer outra maldade. Agora, quando a gente recebe tudo isso no nosso dia e a gente olha para esse versículo, quando eu falo de uma leitura ativa, é a gente se colocar em um posicionamento de: peraí, eu não vou deixar uma amargura tomar conta de mim. Porque por que esses sentimentos tomam conta da gente? Porque nós reagimos de forma ruim, de forma burra, não inteligente, se você prefere. Mas a gente só vai ter amargura, a gente só vai ter indignação, a gente só vai ter ira, gritaria e xingamentos, que é a blasfêmia, se nós não soubermos controlar nossas emoções. E você pode preparar o ambiente para isso. Você pode preparar a sua vida para evitar isso. Eu cresci num lar onde eu presenciei algumas brigas. Eu presenciei algumas situações da minha família, porque meu pai, como já vocês bem sabem, era alcoólatra e, enfim, isso para nossa vivência era muito difícil em algumas situações e acabavam tendo brigas entre meus pais. E eu cresci num lar que, não vou falar que sempre, mas uma grande parte da minha infância eu lembro de algumas brigas que teve. E eu nunca gostei dessa gritaria. Eu acho que ninguém gosta dessa gritaria. Só que eu sempre pensava, poxa, quando eu crescer e tiver minha família, eu não quero ser desse jeito. Eu não quero gritar. Eu não quero xingar. Não quero me irar com facilidade com a minha parceira, que no caso é a Dani. E por incrível que pareça, quando a gente cresce, quando a gente vai aprender a lidar com essas situações, infelizmente nós tomamos algumas decisões equivocadas e ruins. Só que graças ao bom Deus, essas situações que aconteceram já me fizeram ter um alerta. Opa, não é isso que eu quero para minha vida. E eu percebi que a gente pode e a gente consegue, se você se dedicar, se você prestar atenção em como você está vivendo, como você fala com as pessoas. E eu hoje posso dizer que vivo em um ambiente de paz, em um ambiente de tranquilidade. Isso eu estou falando da minha casa, tá? Do ambiente do qual eu consigo organizar e controlar algumas coisas. É claro que na vida, no geral, a gente não vai conseguir. Mas, dentro das possibilidades, você pode organizar o seu ambiente da sua casa para você evitar ter isso. E melhor ainda, a partir do momento que você organiza a tua casa, você começa a prestar atenção que você
pode não se deixar influenciar pelos ambientes, porque você vai estar vivendo a vida em vários ambientes e você não vai deixar com que aquelas situações tirem você do eixo, tirem você do prumo e assim tomar decisões ruins, falar coisas que não deve. Por exemplo, no trabalho, eu sei que no trabalho é difícil. Eu entendo que você vai ter dificuldades ali porque uma pessoa te irrita, porque as pessoas são injustas e vai te dar indignação e ira. Só que o conselho que eu posso te dar é o que fala no verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quando a gente joga para Deus e Jesus e fala-se de perdão, nós estamos falando de algo que nós não merecíamos. E eu gosto de refletir sobre o perdão de Deus como uma atitude de amor. E isso não envolve sentimento, envolve uma decisão. Por isso que para a gente criar um ambiente que seja bondoso, que seja compassivo, que não haja gritaria, briga, xingamentos, nós não precisamos de um sentimento a favor das pessoas ao nosso redor, mas nós precisamos de uma decisão. A decisão é: poxa, Deus me amou e entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, eu fui perdoado porque Jesus morreu na cruz por mim e, como consequência disso, hoje eu tenho acesso ao Pai e, consequentemente, eu posso ter acesso ao seu perdão. Tudo isso por conta de uma atitude, não de um sentimento. E eu falo e gosto de pensar que nós temos o poder na nossa mão de determinar quem nós iremos ser, que nós iremos determinar a forma com que nós iremos viver. E nós precisamos somente de uma coisa: uma decisão. Você está a uma decisão de viver uma vida que deseja, no sentido de eu vou decidir ter um olhar compassivo para com as pessoas à minha volta. Eu vou decidir ter um olhar de perdão para as pessoas que me afligem. Eu sei, não é fácil. E em nenhum momento desse vídeo eu falei que é fácil, mas é possível. E só de haver possibilidade e vislumbre de uma vida melhor, de um ambiente melhor, vem a sua decisão. Que não vai ser fácil, mas pode ser possível. Para que assim você crie um ambiente que seja favorável à sua decisão. E muitas vezes você vai ter vontade de se irar, normal. Você vai ficar bravo, normal. Você vai passar coisas ruins pela sua cabeça, normal. Mas que você não deixe externalizar isso em atitudes e em palavras. Enquanto você manter aqui dentro e você tratar e não deixar isso virar amargura, mas respirar, ter um olhar compassivo, compreendedor das coisas, compreenda o porquê aquela pessoa faz aquilo, de que maneira ela faz aquilo e o que esperar de fato daquelas pessoas. Porque às vezes o nosso erro está em esperar algo de alguém que não é, alguma coisa de alguém que nunca vai dar. E aí a gente acaba se frustrando. Como diz aqui no primeiro versículo, que não haja no meio de vocês qualquer amargura. A frustração ela gera amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Mas que o perdão que recebemos de Deus em Cristo possa ser a nossa força decisória para que possamos amar ao próximo e assim perdoar e não ter atitudes agressivas, mas atitudes de compaixão, atitudes de perdão. Esse é o meu convite para você. Decida viver uma vida
com base no perdão. Decida viver uma vida com base no amor que você recebeu de Jesus, que foi uma decisão. Ele decidiu se entregar. E que você possa decidir viver a sua vida de uma maneira perdoadora, de uma maneira amorosa e compassiva.